Quem vai no retiro, diga amém. Diga glória a Deus. E faz barulho aí. Vai ser poderoso. Fechou? Então, tamo junto. Só dar esse recado. Eu quero chamar hoje aqui o nosso pregador da noite, Gabriel. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Gabriel, que tem uma mensagem poderosa para compartilhar com você. Você pode estender as suas mãos para cá, vamos orar para a vida dele, orar para que ele possa se converter, em nome de Jesus, tirar essa cruz de malta do peito. Amém? Brincadeira. Amém, Pai, nós queremos orar pela vida do Gabriel. Senhor, nós abençoamos, declaramos que o Gabriel é bendito, porque o Senhor está com ele, o Senhor é por ele. Ele é como um vaso, Senhor Deus, que contém o Senhor. E quando um vaso, ainda que seja de barro, não é a realidade lá de fora. Essa é a estatística aí de mídia vendida, aí já comecei. Não é bem assim, não. Quem é torcedor mesmo sabe que não é bem assim, não. A torcida do Flamengo é uma torcida só que faz barulho. Mas em tamanho, não tem jeito. Não tem jeito, mas tá tudo bem. Porque existem esses debates, na realidade. Pô, a minha torcida é a maior do Brasil, é a maior do mundo. Não, a minha torcida é a que canta mais. Não, a torcida deles é a torcida que em 90 minutos não para de cantar. Não, a torcida daquele ali é uma torcida que é mais fanática. Esses debates existem, mas a realidade, gente, é que esses debates eles começaram agora. Porque essa questão de torcida organizada, ela vem desde a época das corridas de bigas. Você sabe o que é isso? Corridas de bigas eram corridas onde existia uma carruagem e cavalos e onde o povo romano, eles ficavam nessa disputa. Era um esporte romano, eram as corridas de bigas. E desde essa época, dessas corridas de bigas, já existiam até facções organizadas que já se dividiam por cores. Então, a questão da torcida, ela veio muito tempo depois. Então, você vai ver também que mais à frente existiu muitas outras coisas acerca de torcida, de bandeira. O próprio Israel, você vai ver, nós vamos abordar muito hoje na palavra, ele era dividido também por bandeiras. Cada tribo tinha a sua bandeira, tinha a sua representatividade. Então, essa questão de torcida não vem de hoje. A realidade é que torcida é muito mais do que uma torcida, né? Tem pessoas que falam que é um grupo para pertencer. A torcida, ela gera isso, uma sensação, muitas vezes, de pertencimento. Mas essa questão realmente de torcidas, de grupos, elas vêm desde muito tempo. E hoje eu quero abordar com você, quando foi me dado esse desafio, né, a honra de poder ministrar no culto das torcidas, eu fiquei muito feliz, fui orar ao Senhor, o Senhor fez, eu me lembrar de Números 2, fez me lembrar do povo de Israel no acampamento, porque lá, assim como hoje, cada um tem a sua bandeira, lá também em Israel, cada um tinha a sua bandeira, cada um também tinha a sua tribo. E é muito interessante porque independente da tribo, independente da torcida, independente de qualquer coisa, o que nos une, gente, é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, o que separava Israel naquela época era simplesmente a bandeira. Era simplesmente a tribo. Tribo de Efraim, tribo de Judá, tribo de Levi, independente da tribo. Mas todos eles tinham um objetivo só, que era Cristo no centro. Então, quando Cristo está no centro das nossas atitudes, quando Cristo está no centro das nossas vidas, as bandeiras são apenas um detalhe. Porque a realidade é que Deus ele sempre soube lidar muito bem com essa questão de diversidade. Só que eu posso falar para você com toda certeza. A torcida, ela é livre, mas o centro não. O centro, ele não é livre. Então é por isso que eu quero ministrar a palavra do Senhor para você nessa noite com esse título. A torcida é livre, mas o centro não. Por quê? Porque o centro nós não negociamos. Então fala aí pro teu irmão que está do teu lado, fala assim, olha, a torcida é livre. Pô, mas você está muito fraco. Dá um apertão nele aí, sacode ele aí e fala assim,
Fala, irmão, a torcida é livre, mas o centro não. Fala de novo, a torcida é livre, mas o centro não. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, você vai ver que na época do deserto era o centro que mantinha as tribos unidas. Pode aumentar um pouquinho o fundo para mim? Quando você olha para a palavra do Senhor, você vai ver que depois do deserto muitas tribos se dispersaram. E aí depois que essas tribos se dispersaram, foi literalmente o centro da cruz que uniu todas essas tribos novamente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos também que foi o centro da terra. O que foi o centro da terra continua hoje sendo o centro da eternidade. Por isso que a realidade é uma só. Quem vive fora do centro aqui não irá viver o centro lá. Porque aqui você precisa viver o centro, que é Cristo. O centro é Cristo. E se você não der lugar para o centro, se você não der lugar para Cristo no centro da sua vida, no centro das suas atitudes, no centro das suas decisões, as coisas vão ficar muito complicadas. Por quê? Porque você vai estar dando lugar a bandeiras. Seja ela de ego, seja, sabe, a bandeira do achismo, seja, sabe, a bandeira do que, ele canta mais do que eu, do estilo musical, seja lá a bandeira que você for levantar, você precisa entender que, biblicamente, a bandeira, ela nunca estava no centro. No centro é lugar da presença. O centro é lugar de Cristo. Então, bandeira no centro é confusão. Bandeira no centro é problema. 90% dos problemas da igreja é por causa de bandeira no centro. É porque eu acho, é porque não é assim, é bandeira. Eu estou levantando a minha bandeira. Não, eu acho que é dessa forma. Não, eu já acho que é dessa forma. É porque ele errou. É a bandeira do achismo, a bandeira do eu acho, a bandeira do eu tenho razão, a bandeira do eu estou errado, que ele está errado e eu estou certo. É muitas bandeiras. Muitas bandeiras indo para o centro. E sempre que as bandeiras elas vão para o centro, dá confusão. Por quê? Porque o centro ele é inegociável. O centro não é lugar de bandeira. O centro é o lugar de Cristo. Amém? O centro é o lugar de Cristo. Mas vamos para a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé para que nós possamos ler juntos a palavra do Senhor. É apenas um versículo. Números, capítulo 2, versículo 2. É bem rápido. Números, capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira. Olha, que interessante. Segundo as insígnias, ou seja, o direcionamento, a direção dos seus pais, da casa dos seus pais ao redor. De frente da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Glória a Deus. Pode tomar assento. Você pode colocar aquele slide para mim que eu pedi? Eu quero mostrar para você, rapidamente, como era a organização das tribos de Israel. Coloca para mim. Olha como as tribos se organizavam. Era o tabernáculo no centro e 3 tribos de cada lado. Então era assim a organização das tribos de Israel. De quem era o centro, meus irmãos? Do tabernáculo. O centro era quem? O tabernáculo, que aponta para a presença de Deus. Então o centro é Cristo. No Novo Testamento o centro é Cristo. Então no Velho Testamento nós vemos ali o tabernáculo como centro. E nós vemos as outras tribos em volta do tabernáculo. E nós vemos que cada tribo também tinha a sua bandeira. Cada tribo tinha a sua função. Mas o centro era a presença. Então, independente das bandeiras, independente das, adversidades que eles poderiam enfrentar, independente da forma de falar, independente da responsabilidade de cada tribo, eles não brigavam entre si. Porque a presença estava no centro.
E é isso que nós precisamos entender, que as bandeiras, elas sempre vão existir. Bandeiras existem, mas é o centro que governa. Bandeira sempre vai existir, opiniões sempre vão existir, mas é o centro que governa. Fala comigo, é o centro que governa. Então Israel era um povo que foi constituído ali por 12 tribos, de diferentes tamanhos, de diferentes personalidades. Eram 12 tribos. Eles tinham histórias diferentes, eles tinham bandeiras diferentes. E você vai ver que Deus em nenhum momento ele proibiu as bandeiras, mas Deus ele organizou as bandeiras. Ele determinou que poderia ter as bandeiras, mas era o centro que iria governar. Então, no centro do acampamento, você vai ver que em nenhum momento estava Efraim, estava Levi, estava Judá. Em nenhum momento tinha nenhuma tribo no centro. O centro estava o tabernáculo, que aponta para a presença de Deus. Então ali no centro estava o governo. É por isso que o governo de tudo nas nossas vidas precisa ser Cristo no centro das nossas vidas. Cristo no centro do nosso coração. Cristo no centro das nossas atitudes. Porque quando o governo está no centro, quando Cristo está no centro, eu não penso em bandeira nenhuma, porque eu estou olhando apenas para aquele que é autor e consumador da minha fé. Eu estou olhando apenas para Cristo, que é aquele que me justifica. Eu não quero mais saber, sabe, o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Eu quero saber o que Cristo ele pensa a respeito dessa situação. Eu quero saber o que a Bíblia diz que eu devo fazer, porque agora não é mais a minha opinião. Nós costumamos falar, eu não tenho opinião, nós não temos opinião, mas a Bíblia tem opinião, eu não tenho razão, a Bíblia tem razão. Então sempre que for necessário você morrer e queimar a sua bandeira e rasgar a sua bandeira, faça isso, porque você está dizendo que o que governa a minha vida não é nenhum tipo de bandeira, o que governa a minha vida é o centro, que é Jesus Cristo. Então você vai ver que, sabe, dentro de um próprio estádio, cada um tem a sua torcida. Quando o time tá bom, todas as torcidas elas estão cantando. Mas quando o time tá mal, você vê que a torcida ela começa a se dividir. Às vezes uma comemora mais, a outra comemora menos. É muito interessante porque eu fiz parte de torcida organizada. E no meio de uma torcida organizada, quando você vê que no meio do campo, que não é lugar da torcida, a torcida é o lugar da arquibancada. O lugar da torcida é na arquibancada. Então, quando a torcida, de repente, ela invade o campo, é porque tem confusão. Se você vê algum torcedor do Flamengo dentro do campo, se você vê um torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, seja lá qual time for, dentro do campo é porque está tendo confusão. Então, o que você precisa entender com isso? Que a torcida, quando toma o centro, causa confusão. Porque o lugar da torcida não é o centro. O lugar da torcida não é lá no meio, o lugar da torcida é do seu lado, é na arquibancada, é torcendo, é vibrando. Só que quando a torcida dentro de um jogo de futebol, ela toma o centro do campo, você pode ter certeza que ali vai haver confusão. Por isso que nós não podemos deixar, sabe, que nenhum tipo de bandeira tome o centro das nossas vidas. Seja lá a bandeira do ego, a bandeira do cargo, a bandeira, como eu falei para você, do estilo musical, a bandeira do eu sou a igreja e eu não preciso frequentar um culto, sabe? A bandeira que eu toco melhor do que você. A bandeira, sabe, que ele está errado e eu estou certo. É a bandeira do achismo. É a bandeira da indireta no meio do culto. É a bandeira da provocação. Nenhuma bandeira ela pode tomar o lugar do centro nas nossas vidas. Porque o centro das nossas vidas precisa ser Cristo.
Então é por isso que nós precisamos, sabe, hoje decidir rasgar a bandeira do ego, a bandeira do disse-me-disse, a bandeira do que eu sou melhor do que você, eu canto mais do que você. Meu irmão, em nome de Jesus, rasgue essas bandeiras hoje, porque o centro não é lugar de bandeira, o centro é o lugar de Cristo. O centro é lugar da presença de Deus. O centro não é lugar de nenhum tipo de bandeira. Então preste atenção, as bandeiras elas existem. Sim, as bandeiras elas existem. Mas o que precisa governar as nossas vidas é o centro. O próprio exército romano, você vai ver que o exército romano ele era organizado por legiões. E cada legião tinha a sua bandeira. Mas existia ali no meio daquelas, sabe, legiões, você vai ver que existia uma bandeira central, uma bandeira principal, que era o estandarte, era a águia romana. E era aquela águia que mesmo com tantas legiões, ela determinava o avanço ou o recuo. Era aquela águia ali que determinava se era hora de atacar ou era hora de recuar. E aquela águia, ela ficava onde? Ela ficava no centro, porque o centro é que determina o avanço, é o centro que determina o recuo. Então, quando você tem um centro da sua vida com Cristo Jesus, é Ele que vai direcionar você a ter as atitudes certas. É Ele que vai falar para você se é tempo de avançar, se é tempo de, sabe, de recuar, se é tempo de dizer, se é tempo de calar. Por quê? Porque Cristo está no centro. Então, quando Cristo está no centro das nossas vidas, Ele vai nos direcionar sempre para a vitória. Ele sempre vai nos direcionar para um bom caminho. Então, independente de, sabe, adversidades, independentes, sabe, de crises de identidade, a autoridade central da sua vida precisa ser Cristo. Porque quando Cristo está no centro, você pode ter certeza que a vitória, ela vem. Então eu quero que você hoje, sabe, saia daqui com uma atitude no seu coração. Eu preciso colocar Cristo no centro da minha vida. Eu preciso colocar Cristo no centro das minhas atitudes. Eu preciso rasgar bandeiras nessa noite e colocar Cristo Jesus no centro da minha vida. Porque quando você olha para Roma e você vê que aquela águia era perdida, ou seja, o estandarte, aquele principal que determinava o avanço ou o recuo, ele era perdido. O exército, ele entrava em completamente uma desordem. Ele entrava em desordem, por quê? Porque o centro foi perdido. Então as legiões romanas, elas não sabiam o que era para fazer. Se era para atacar, se era para recuar, se era para ficar parado, eles não sabiam. Por quê? Porque o centro foi perdido. Sabe por que hoje nós encontramos muitos jovens perdidos, sem uma perspectiva de futuro, sem saber o que vai fazer, sem saber, sabe, como vai agir, o que quer ser quando crescer? Porque o centro foi perdido. E quando o centro, no meio de uma guerra, quando aquele estandarte, sabe, de Roma, aquela águia, ela era perdida, ninguém sabia o que fazer. As legiões não sabiam quem obedecer. E isso acontece ainda nos dias atuais. Porque quando o centro é perdido, nós ficamos sem rumo. Quando Jesus, ele deixa de ser o centro das nossas vidas, nós não sabemos mais o que fazer. Quando Jesus, ele deixa de ser, sabe, o centro das nossas vidas, nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos o que seremos. Por quê? Porque o centro foi perdido. Então saia daqui nessa noite disposto e disposta a rasgar qualquer tipo de bandeira e colocar Jesus no centro da sua vida. Em segundo lugar, quando o centro é a presença, todo e qualquer tipo de divisão, ele morre. Por quê? Porque o centro agora é a presença de Deus. Então, quando você olha para as tribos de Israel, você vai ver, sabe, que a quantidade era diferente, o estilo era diferente. Algumas eram maiores, outras eram menores, mas mesmo assim,
nós não encontramos registros de disputas entre elas, brigas, sabe, por posição, sabe por quê? Porque ninguém estava olhando para o lado. Todo mundo estava olhando para o centro. Cara, isso é muito forte. Você precisa ter revelação do que eu estou te falando. Quando nós olhamos para as tribos e não vemos disputas entre elas, era porque nenhuma tribo, como você viu ali, estava olhando para o outro. Nenhuma tribo olhava a roupa que o outro estava vestindo. Nenhuma tribo estava olhando o jeito que a outra tribo falava, o jeito que a outra tribo se comportava. Nenhuma tribo estava de olho no outro. Nenhuma tribo olhava para o lado. Todas as tribos olhavam para o centro. É por isso que eu fico muito, sabe, chateado quando o jovem fala: não vou mais para a igreja, ou eu não vou fazer isso, ou eu não quero participar porque fulano fez isso, Beltrano fez isso, aquele irmão fez aquilo comigo. Ei, você está olhando para o lado ao invés de olhar para o centro. E é por isso que muitos jovens se perdem, porque ao invés de olharem para o centro, olham para o lado. Olha para o que o irmão está fazendo, como o irmão está adorando, se o irmão fez alguma coisa de certo ou se o irmão fez alguma coisa de errado. Preste atenção, não é um tempo mais de você olhar para o lado. O Senhor está nos chamando nesses dias para que você possa olhar para o centro. Olhe para o centro, olhe para a presença, olhe para Cristo, porque quando o meu foco está em Cristo, quando o meu foco está na presença de Deus, eu não quero saber qual é a tribo que está do meu lado. Eu não quero saber como a tribo que está do meu lado se comporta. Eu vim aqui com o objetivo, olhar para Cristo, olhar para a presença de Deus. Então ninguém olhava para o lado, por isso que você não vai ver muitos, sabe, registros de guerras internas. Por quê? Porque eles estavam olhando para o centro. Isso acontece no meio das torcidas. Quando o jogo está bom, ninguém discute. Mas quando o jogo está ruim, não é verdade? Todo mundo começa a discutir. Só que tem aqueles outros torcedores que, independente de como está o jogo, a minha esposa é um exemplo. Meu irmão, eu tô vendo o jogo com ela, ela grita mais do que eu, briga. Se eu largar ela, ela quebra a televisão. E eu sou quietinho. Eu tô ali focado, tô agoniado, mas tô focado. Porque o meu foco tá no jogo. Ela já tá, que o cara errou, que cruza mal, e que não sei o quê. Mas o meu foco tá no jogo. Então deixa eu falar para você, quando nós começamos a focar em outras coisas, a não ser o centro, a gente fica desesperado. A gente fica com medo de perder. A gente fica agoniado. Por quê? Porque o foco muitas vezes não está em Cristo, está nas demais coisas. Quando ele mesmo diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as demais coisas, elas irão acontecer com o tempo, naturalmente, mas o seu foco precisa ser o centro. O seu foco precisa ser o reino de Deus. Você vai ver que é muito interessante que quando Davi ele assume, a primeira coisa que Davi faz é o quê, meus irmãos? É trazer a arca para o centro. Ele quer a arca da aliança de novo. Ele não fez nenhuma reforma, ele não indicou nenhum ministro, ele não mudou nenhum ministério, ele queria a presença. Porque independente das atitudes que você toma no meio das adversidades, elas, sabe, independente da atitude, se vai dar certo, se vai dar errado, isso é uma consequência. É apenas uma consequência. Na adversidade, o teu foco é trazer a presença. Você não precisa esquematizar nada, tentar organizar nada. Por quê? Porque aí você vai estar fazendo as coisas pelas forças do seu braço. O seu foco precisa ser a presença. Então foi o que Davi fez. Então Davi em nenhum momento, ele foi atrás de indicação, ele foi organizar algo acerca da política, não. Davi ele foi trazer a arca para o centro. E foi aí que a unidade começou a nascer, porque Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo. Então Davi não falou, vamos colocar a arca aqui, vamos colocar a arca ali. Ele tomou uma cidade e falou, a arca vai ficar em Jerusalém. E aí a unidade das tribos nasceram. Por quê? Porque a unidade não é simplesmente igualdade de tribo, mas a unidade ela vem da realidade da presença.
Então Davi não queria que todas as tribos fossem iguais, ganhassem iguais e vivessem iguais e todas fossem ricas. Davi, ele não estava lutando por uma igualdade, sabe, das tribos, mas para uma igualdade da presença. Era o que ele queria. O foco agora não é a tribo, o foco é a presença. Por isso, deixa eu falar com você nessa noite. Foque na presença, meu irmão. Cara, você precisa focar na presença de Deus. Você precisa ter Cristo na sua vida como centro dela, para que as coisas possam acontecer, para que você possa ter uma vida plena, você possa viver a vida de Cristo na sua vida. Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a presença de Deus vivia nele. Em terceiro lugar, é a fidelidade. É a fidelidade que vai sustentar essa unidade. Quando nós olhamos para as tribos de Israel, você vai ver que quando Israel ele se divide depois de muito tempo, algo chama muita atenção. Por quê? Porque o reino do norte, ele tinha muito mais tribos do que o reino do sul. Então, eram mais territórios, o reino do norte tinha mais recursos. O reino do sul tinha menos tribos. Judá, que liderava, Benjamim e Levi. Então, independente dessas quantidades, o que sustentou essas tribos a estarem vivas até hoje foi a sua fidelidade. Foi a fidelidade que manteve, sabe, tribos que aparentemente eram pequenas, historicamente eram pequenas também. O que manteve essas tribos vivas até hoje foi a sua fidelidade. A palavra do Senhor mesmo vai dizer em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no mundo, no muito. Então foi essa fidelidade que manteve essas tribos vivas. Foi essa fidelidade que manteve, sabe, a tribo do sul viva. Foi a fidelidade que manteve a unidade. Então, após essa divisão de Israel, sabe, você vai observar que Judá, ele se manteve em Jerusalém. O sacerdócio, sabe, levítico, sabe, e o altar, eles continuaram ativos. Mesmo menor, Judá permaneceu muito mais tempo. Porque você precisa entender que a fidelidade ao altar, ela vai fazer com que a unidade ela seja sustentada. Por isso, seja fiel aos seus irmãos. Seja fiel à sua igreja. Seja fiel àqueles que Deus colocou na sua vida. Seja fiel ao teu chamado. Seja fiel à tua liderança. Que não foi homem que levantou, foi Cristo que te levantou. Foi o Senhor que te levantou. Foi o Senhor que te ungiu. Seja fiel às coisas que, sabe, confiam em sua mão. Aqueles que trabalham, sejam fiéis ao seu trabalho. Sabe, seja fiel à sua rede, seja fiel ao seu discipulado, seja fiel, porque o que mantém a unidade ativa, o que mantém a unidade viva é a fidelidade. Então nós vimos que, sabe, tribos menores sobreviveram. Por quê? Porque elas permaneceram fiéis. Foram tribos que permaneceram fiéis. Então, seja fiel, meu irmão, aonde Deus colocou você. Seja fiel, meu irmão, à missão que Deus deu a você. Seja fiel ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar com você também algo muito interessante que nós vemos nessa história. Que nós vemos que o acampamento de Israel, aquele acampamento que nós vimos, pode até deixar o slide. Aquele acampamento que nós vimos, ele ecoou no trono. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, pode manter o slide. Diz assim, olha, e o primeiro animal era o que João estava vendo agora. Olha o que João estava vendo. Eu quero compartilhar com você isso enquanto o louvor ele vai subir. Eu quero compartilhar com você
sabe, que o acampamento, ele acabou ecoando na eternidade para que você possa ver que Cristo, ele era o centro, sabe, no Velho Testamento, no Novo Testamento e também na eternidade. Porque a realidade é que o Velho Testamento, ele é nada mais, nada menos do que uma sombra do Novo. No Novo Testamento, ele é revelado, é como se no Velho Testamento ele tivesse escondido. Mas se você ler o Velho Testamento, e se você ler bem atentamente, você vai encontrar Cristo em todo o Velho Testamento. Então, aquele acampamento ali, ele chegou a ecoar na eternidade, porque depois de muitos anos, olha o que João viu. Olha o que João viu. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e um segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, no rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, sabe, 6 asas ao redor. E por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Uau! Depois de muitos anos, olha o que João viu. O acampamento ecoando na eternidade. Porque ele trouxe uma revelação preciosa. Olha o que João fala. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele era o centro no Velho Testamento, ele é o centro no Novo Testamento e ele também é o centro na eternidade. E é por isso que você precisa entender que se você não der lugar ao centro para ele, se você não viver o centro na sua vida hoje, você não vai viver o centro na eternidade. Porque aqueles que irão viver o centro na eternidade, eles vivem o centro hoje. Porque não tem como eu viver o centro na eternidade se ele não é o centro hoje na minha vida. Irmãos, isso é poderoso demais. Olha o que João viu. Esses 4 animais. Mas para que você possa entender melhor, vamos voltar para o acampamento. Porque você vai ver que no deserto existiam 4 lados. E existia um centro, que era a presença. No céu, nós acabamos de ver 4 seres viventes. E um trono, onde Cristo, onde o Senhor estava no centro. Ou seja, nada mudou. No Velho Testamento, nada mudou. No Novo Testamento, nada mudou. Aquele povo que foi dispersado porque deixou de dar lugar para o centro, que era o Senhor, no Velho Testamento, ele foi unido por uma cruz no centro, aonde juntou todos aqueles povos que foram dispersos lá atrás. E quando nós olhamos para o velho, olhamos para o novo e olhamos para a eternidade, nós continuamos vendo Cristo no centro. Será que você não consegue entender esse recado? Será que você não consegue entender que Cristo, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que era, ele é aquele que é e é aquele que há de vir? Então, independente do tempo, independente do passado, independente do presente, independente do futuro, Cristo precisa ser o centro da sua vida. Israel se perdeu, meu irmão. Por quê? Porque ele deixou de ter Deus no centro das suas vidas. Se vendeu para povos estrangeiros, começou a idolatrar, sabe, outros deuses. E tirou Deus do centro. Então, quando nós olhamos, sabe, para a palavra do Senhor, nós vamos ver um paralelo muito lindo e histórico. Até mesmo dos povos antigos, você vai ver que, sabe, nos impérios babilônicos, quando você olhar para a história, e nos impérios persas, você vai ver que o trono ficava onde? O trono ficava no centro.
os conselheiros também das guardas, eles se reuniam aonde? Em volta do trono. Por quê? Porque o trono ficava no centro. O centro sempre foi, em toda a história, aquilo que determinava a ordem. O centro sempre foi a autoridade. O centro da história sempre foi governo. Tudo que estava no centro apontava para governo, apontava para direcionamento, apontava para autoridade. É por isso que você vai ver que o céu também é assim. O céu, ele não é um caos. O reino, ele não é desorganizado. O reino, ele é um reino organizado. E o reino, os céus, ele está ao redor de um trono que está no centro. Você entende porque você precisa sair daqui dessa noite com Jesus no centro de tudo, independente do momento em que você está vivendo. Você precisa sair daqui com Jesus no centro da alegria e no centro da tristeza. Você precisa sair com Jesus no centro da abundância e também manter ele no centro da escassez, no centro da vitória e no centro da derrota, no centro do dia e no centro da noite, no centro do começo e no centro do fim, no centro do muito e no centro do pouco, no centro do riso, sabe? E no centro também do choro, no centro do aplauso e no centro do silêncio. Você precisa manter ele no centro da decisão e no centro da renúncia. Jesus é o centro. Você precisa manter ele no centro do caminho aberto e manter ele também no centro da porta fechada. Seja em tempo de deserto ou seja em tempos de céus abertos, Jesus Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Ele precisa ser o centro das nossas atitudes. Porque quando Jesus está no centro, o ambiente é diferente. Quando Jesus está no centro, há humildade. Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Nós vimos na palavra do Senhor que João, ele relatou um leão, ele relatou um bezerro, um homem, uma águia. Esses 4 seres viventes, eles não apareceram por acaso. Eles não apareceram por acaso. Eles estão ecoando desde o acampamento até o reino, até os céus. Olha que interessante. A águia, o símbolo da águia, era o símbolo da tribo de Dan, que era uma tribo que estava no norte. O homem era o símbolo da tribo de Rúben, que estava no sul. O leão era o símbolo da tribo de Judá, que estava ao leste. O bezerro era o símbolo da tribo de Efraim, que estava ao oeste. Então, mesmo que a presença ela estivesse no centro, Deus também estava com o povo, norte, sul, leste e oeste. A presença estava no centro. Eles precisavam estar olhando para o centro, mas Deus também estava com ele se eles fossem para o norte. Deus também estava com eles se eles estivessem no sul. Deus também estava com eles se eles estivessem ao leste. Deus também estava com eles se eles estivessem ao oeste. Por quê? Porque eles estavam olhando para o centro. Se você a partir de hoje sair daqui com uma decisão de olhar para o centro que é Cristo, Deus ele vai estar contigo por onde quer que você andar. É por isso que é muito importante você sair daqui com Cristo no centro da sua vida. Então o céu que João viu estava representando, sabe, o deserto. Onde Jesus não estava apenas no centro, mas estava por todos os lados. O louvor está pronto? Mas estava por todos os lados. Então essas tribos de Judá, de Benjamim, de Levi foram tribos que permaneceram fiéis. Além, sabe, do tempo, elas permaneceram fiéis no tempo, elas permaneceram fiéis na aliança, elas permaneceram fiéis no reino. Então Levi não tinha muito território, mas tinha uma função espiritual. Benjamim permaneceu unido, mesmo sendo uma tribo pequena. Judá se manteve, sabe, com a promessa messiânica. Foi a unidade que manteve essas tribos vivas espiritualmente.
Quando tudo se desorganizou, caiu, virou caos, não teve jeito. Mas as tribos que permaneceram unidas, olhando para o centro, elas tiveram vitória. Elas fizeram história. Então preste atenção. Quando nós falamos de unidade, nós não estamos falando de concordar em tudo. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de permanecer com Jesus no centro. Porque quem se afasta do centro perde identidade. Quem se afasta do centro perde a unidade. Cristo precisa voltar a ser o centro da sua vida. Talvez você que está aqui nessa noite descentralizou Jesus da sua vida, do centro da sua vida. E Ele está te chamando nessa noite. Ei, meu filho, eu quero voltar para o centro. Ei, minha filha, eu quero voltar para o centro. Então eu quero convidar você nesse momento a louvar ao Senhor juntamente comigo. Eu não quero chamar você aqui à frente, eu não quero, fazer nenhum tipo de apelo específico para você. Eu quero, que você chame Jesus da onde você está. Porque Jesus no centro não é apenas choro, não é apenas grito, não é apenas levantar a mão. Jesus no centro não é vir aqui se ajoelhar e orar. Jesus no centro é atitude. Você não precisa mostrar nada para ninguém nessa noite. Você precisa se reconciliar com o Pai. Então vamos louvar ao Senhor.